Queridos, a paz do Senhor, estamos aqui para mais um vídeo. Vamos falar sobre a martiologia, nosso quarto vídeo sobre a martiologia, doutrina do pecado, e nós vamos falar hoje sobre a extensão do pecado. De fundamental importância nós sabermos sobre a extensão do pecado. O pecado ele vai proliferar através de Adão, através da raiz da raça humana, que nós acreditamos que foi Adão. Então, a partir daí, agora, o pecado ele vai se espalhar por toda a humanidade e vai atingir a nós. Então, porque nós somos descendentes de Adão, isso nós já falamos em outras aulas, nós acabamos sofrendo essas dificuldades. Nós temos aí que lidar com o pecado. O pecado contaminou a nossa natureza criada por Deus perfeita. Então nós temos hoje o pecado, mas o pecado ele está em nós, está intrínseco na nossa natureza, porém ele não pode encontrar espaço no nosso coração. Como que é isso, irmão Robert? É só você fazer uma analogia no que o Spurgeon falou sobre o navio que navega sobre o oceano, em que ele está no meio do oceano, rodeado de águas, porém a água não pode entrar no navio, porque a partir do momento em que a água entra no navio, esse navio vai naufragar, ele vai afundar. Mesma coisa somos nós. Hoje o pecado está na natureza, porém nós temos que proteger o nosso coração, nós temos que proteger o nosso interior. Como que isso ocorre, irmão Robert? É nós buscando a presença de Deus, santificando, se enchendo do Espírito Santo, para que não venhamos dar vazão ao pecado. Então nós temos que tomar cuidado. O pecado é o oceano, nós estamos navegando no oceano, nós estamos cercados de pecados, de N situações que nos impulsionam ao pecado, porém nós temos condição, por intermédio do Espírito Santo, de sermos diferentes, de agirmos diferente, de nos portarmos diferente mediante as situações, porque o Espírito Santo nos dá condição para isso. Então, por mais que a nossa natureza seja pecaminosa, por mais que eu e você sejamos descendentes de Adão, o Espírito Santo de Deus nos dá condição. Paulo vai falar em uma das suas cartas sobre as armaduras do Espírito, né? Ele vai nos revestir para que nós possamos vencer o pecado. Então, o próprio Senhor Jesus nos dá essa condição de vencer o pecado. Então, por intermédio do pecado, a natureza foi corrompida, foi codificada, a morte entrou, né? A morte entrou na terra. Nós temos aí pelo menos 3 tipos de morte que fala na Bíblia. Nós temos a morte física, e é interessante nós ressaltarmos que jamais nós vamos conseguir lidar com o fator morte. Vai ser algo assim comum para nós. Vamos falar de morte, vamos tratar sobre a morte, vamos receber a notícia do falecimento de um ente querido, de um amigo, numa naturalidade. Não vamos, porque não fomos criados para isso, não fomos criados para lidar com o fator da morte. A morte ela vai surgir, ela vai passar a ocorrer por conta do pecado. Então o pecado ele entra na terra e com ele entra a morte. Então a morte física ela vai passar a existir após o pecado. Então é algo que nunca nós vamos nos adaptar a essa situação. Nós jamais vamos nos adaptar ao fator da morte. Por mais que você seja crente, por mais que você ore, jejum, consagre, seja cheio do Espírito Santo, jamais você vai conseguir lidar com o fator da morte, porque é algo que nós não fomos criados para passar por isso. Deus não nos criou para isso, e agora, como consequência do pecado, nós vamos passar. Nós temos que entender que há um fator benéfico nisso, né? Porque nós vamos nos desprender
do corpo físico, nós vamos nos desprender do mundo físico, que é o que nos impulsiona a pecar por conta do sistema mundano. Então, a partir do momento em que nós, os crentes, os salvos em Cristo, eles morrem, essa possibilidade do pecado ela é exterminada, porque agora você já não pode mais sofrer tentações, porque agora as tentações são dadas no mundo físico e agora você está numa esfera diferenciada espiritual, ok? Então, a morte é uma das consequências do pecado. A morte física, mas a Bíblia também fala da morte espiritual. Após a queda de Adão, há uma separação entre o homem e Deus. Deus tinha um relacionamento muito bom com Adão. A Bíblia diz que todos os dias, ao cair da tarde, Deus vinha conversar com Adão. Você já parou para imaginar que maravilha? Ao cair da tarde, Deus vinha e conversava com Adão. A Bíblia não fala o que Deus conversava com ele, mas ela fala que ele vinha conversar com Adão. Eu penso que saber como que foi o dia dele, o que ele tinha feito, e Deus conversava com Adão. E Adão vai perder essa comunhão. Após o pecado, Adão vai ser expulso do jardim. Uma das consequências do pecado é a expulsão de Adão e Eva do jardim, do paraíso. É uma das consequências, e ele acaba perdendo essa conexão, essa comunhão. Ele acaba perdendo essa relação com Deus. Então é uma separação que é interpretada como morte espiritual. A partir desse momento o homem é desligado de Deus, ele perde o contato com Deus, então ele morre espiritualmente. Como todas as pessoas, Paulo vai dizer em uma de suas cartas que nós estávamos mortos por conta do pecado. Todas as pessoas que não têm Jesus, que não servem ao Senhor Jesus, que não reconhecem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, estão mortas aprisionadas no pecado. Então, a morte espiritual, ela existe para o homem por conta do pecado. A partir do momento em que o pecado entrou na terra, entrou a morte espiritual, separando o homem de Deus, trazendo sérios problemas para o homem, sérios problemas internos e externos, que prejudica o homem, que atrapalha o homem. O homem morto espiritualmente, ele tem dificuldade de se relacionar, ele tem dificuldade de entender o ser humano, de tratar as pessoas, ele sofre de problemas de relacionamento, ele vive em conflitos, ele tem que buscar subterfúgios no álcool, nas drogas, na prostituição, para encontrar prazer na vida. Por quê? Porque ele está morto espiritualmente, ele está separado de Deus. E a alegria da vida, o prazer da vida, ele não tem, porque ele está longe de Deus. Então essa é a segunda morte que o nosso livro nos fala, que veio através do pecado. A terceira morte, a morte eterna, é quando o homem sem Deus definitivamente vai ser separado de Deus. E aí não há mais possibilidade de reconciliação. Após a morte, a Bíblia diz que segue-se o juízo. Então, a partir do momento em que o homem morre sem Jesus, ele tem a sua morte decretada, a morte eterna. Ele está definitivamente separado de Deus por toda a eternidade. Agora só o juízo final para decretar a sentença. E ele está por toda a eternidade separado do Senhor, que é a morte mais trágica. A morte mais trágica não é a morte física, é a morte eterna, aonde o homem será separado definitivamente de Deus, o homem que não tem o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador
da sua alma. Por isso temos que tomar cuidado e preservar a nossa comunhão com Deus. Vencer o pecado por intermédio do Espírito Santo, ok? Também nessa lição nós vamos falar sobre o pecado da blasfêmia, que é tratado na Bíblia por Jesus como o único pecado que não tem perdão. O único pecado que não tem perdão é o pecado da blasfêmia. É um pecado que foi tratado pelo Senhor Jesus e há uma grande discussão. Que pecado é esse, irmão Robert? Que tipo de pecado é esse? Será que eu já participei? Será que eu já cometi esse pecado? Porque o Senhor Jesus fala claramente que não tem perdão. O pecado da blasfêmia não tem perdão. Isso é tratado lá nos evangelhos, né? E aí as pessoas ficam com medo. Meu Deus, será? Está registrado um dos textos que tem Mateus e Lucas, mas Marcos está 3, 28, 30, tem essa referência no livro. Os irmãos que estudam conosco na FAESP tem o livro, pode acompanhar. Marcos 3, 28, 30 fala do pecado da blasfêmia. E a grande questão, eu já atendi algumas pessoas no gabinete pastoral, preocupada. Meu Deus, será que eu cometi o pecado da blasfêmia, irmão Robert? E nós vamos agora definir o que é o pecado da blasfêmia e você vai saber se você cometeu ou não, né? Porque não é tão fácil assim cometer de acordo com o que Jesus falou e o que nós estudamos, o pecado da blasfêmia. Não é simples assim, qualquer pessoa. É um negócio um pouquinho mais aprofundado, né? Então vamos lá, para nós entendermos no nosso livro, o escritor do nosso livro, o livro que nós usamos como base aqui, ele traz uma definição do pecado da blasfêmia. O comentarista é o nosso pastor Elias Torralbo, que é o nosso diretor da FAESP. Ele traz uma definição aqui muito importante e inteligente, que diz assim: a blasfêmia contra o Espírito Santo a que Jesus se refere é referente à atribuição voluntária e consciente de uma obra exclusivamente divina a Satanás. Então, o que seria o pecado da blasfêmia, irmão Robert? Seria uma atribuição voluntária e consciente, uma atribuição de uma obra feita pelo Espírito Santo, feita pelo nosso Senhor, uma obra feita pelo Espírito Santo, atribuída voluntariamente e consciente, você sabendo que é o Espírito Santo, sabendo que é o Senhor que está agindo em determinada situação, você tem consciência disso, você tem entendimento que é o Senhor que está fazendo aquilo, mas talvez por um sentimento de inveja, de ódio, de raiva, você vai atribuir isso ao inimigo, a Satanás. Então esse é o pecado da blasfêmia. É quando conscientemente e voluntariamente, porque eu quero. E aí nós entendemos que os escribas e os fariseus, vendo Jesus expulsar demônio, fazer milagre, eles atribuem esses sinais sabendo que não era o diabo que estava fazendo isso, mas por inveja, para levantar uma calúnia, eles atribuem isso aos demônios, atribuem isso a Satanás. Então esse é o pecado da blasfêmia. E aí esse pecado não tem perdão. Como eu sei, irmão Robert, que eu blasfemei? Normalmente, a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Quem comete o pecado da blasfêmia, automaticamente essa pessoa vai distanciar de Deus, vai distanciar das coisas de Deus e não vai ter mais, não vai se importar mais. E aí, o fator de às vezes a pessoa entrar no gabinete pastoral e falar: pastor, eu acho que eu blasfemei. Só essa preocupação que você tem, esse desejo, essa vontade de se reconciliar, de não ter blasfemado, já mostra que você não blasfemou, porque o Espírito Santo ainda está aí atuando dentro de você. Tá ok? Então, se por acaso tem alguém assistindo esse vídeo que acha que blasfemou, você pode
orar a Deus e pedir perdão por alguma coisa que você deve ter falado, alguma coisa que você cometeu, e tenho certeza que você vai receber o perdão do Senhor Jesus e vai ser cheio do Espírito Santo. Também nessa aula nós falamos sobre o pecado, sobre a ação do pecado ativo e passivo, né? Tem o fator do pecado ativo e passivo. O que seria isso, irmão Robert? Seria a capacidade de fazer o bem e não fazer. Então seria o pecado passivo, né? Que você tem condição de fazer o bem e não faz. Então a Bíblia diz que quem pode fazer o bem e não faz, peca. O pecado ativo é aquilo que é o mal. Você faz o mal, então você é o pecado ativo, é considerado pecado ativo. O pecado passivo é quando você pode fazer o bem, você deve fazer o bem e você deixa de fazer. Então você está pecando por omissão, por não fazer. Então é o pecado passivo, ok? E a definição de tentação. Algumas pessoas entendem tentação como pecado, confunde. Não, pecado não. Tentação é uma coisa, pecado é outra. Todos nós, crentes em Cristo Jesus, somos tentados. Nós somos tentados. Porém, nós necessariamente não precisamos ceder à tentação. Pelo contrário, nós precisamos vencer a tentação. Meu tempo já acabou, mas eu quero trazer uma definição aqui do latim. A palavra tentação é temptation, que quer dizer instigar, induzir. Então a tentação é instigar. O inimigo ele nos tenta, ou seja, ele nos instiga, ele nos induz ao erro. Isso é tentação, nós vamos ser tentados. O nosso Senhor Jesus foi tentado. A Bíblia diz que após 40 dias e 40 noites de jejum, o nosso Senhor Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Observe que ele vai ser conduzido pelo Espírito Santo, mas ele não vai ser tentado pelo Espírito Santo. Tiago diz que Deus não é tentado e a ninguém tenta. Então, Jesus, homem, ele não é tentado pelo Espírito Santo, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, porém é o diabo que vai tentar ele lá no deserto. Quando ele transformar as pedras em pão, ele se jogar do monte, mas é o diabo que tenta. O nome dele é tentador, não é Deus. Deus permite, né, que sejamos tentados. Há uma permissão de Deus, mas Deus não nos tenta, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para você e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E se você quiser, compartilhe com seus amigos esse vídeo para que todos possam ter acesso ao conhecimento genuíno da palavra de Deus. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.